Eu tenho uma curiosidade que recentemente também a gente pôde acompanhar pela imprensa a notícia de que as mulheres estão cada vez mais chefiando as famílias, né? Quer dizer, um aumento nos últimos 10 anos bastante significativo de mulheres chefiando família. A relação do consumidor com as marcas, ele tem alguma particularidade entre mulheres e homens? Hoje, né, os dados do IBGE apontam que 30% dos lares são chefiados por família. Chefiados por família significa a mulher é a principal provedora do lar em termos econômicos, né? Uhum. E uma outra curiosidade é, mesmo nos lares em que a mulher não é a provedora, muitas vezes, a gente viu nesse projeto de pesquisa, é ela que administra os recursos da família. Ela pode nem trabalhar, mas muitos deles, vamos dizer, confere a ela esse poder de decidir aonde vai gastar. Aonde vai gastar. Então, nesse sentido, eu acho que olhar o público feminino de uma forma mais plena e entendendo é fundamental, né? Entendi. Assim como é fundamental a gente entender essa geração mais nova. Os filhos também cada vez opinam mais. Seus desejos de consumo, né? Cada vez mais cedo tem opinião na hora. Tem opinião e palpitam em várias esferas, né? Não palpitam só naqueles produtos que têm a ver com eles. Palpitam na televisão, palpitam numa geladeira. Ai, mãe, que geladeira mais não sei o quê, né? Ou numa televisão, ou num automóvel, enfim. Que não acontecia há pouco tempo atrás. Então, os homens, em certo sentido, tiveram que distribuíram, né? Não esse sei poder. Se foi querendo a revelia, esse poder. Então, a estratégia das empresas e das marcas tem que contemplar agora essa família. Esse novo desenho aí da família, do poder na família. Porque antes bastava falar com o pai, né? Falar com o pai, que ele garante, ele decide, e de uns bons tempos para cá, cada vez menos, talvez, o pai, ou cada vez mais o pai tem que democraticamente discutir isso na família. O estudo visitou 9 localidades do Brasil. Alguma particularidade de uma localidade em relação a outra, ou a gente consegue encontrar uma hegemonia? Então, o curioso a gente trabalhou muito essa ideia de como gerar confiança. E para esse estudo, nós definimos algumas dimensões que seriam importantes para as empresas para gerar confiança. Então, uma delas é preço, a outra é distribuição, comunicação, marca, atendimento e o produto que é ofertado, né? Nisso, você não tem muita diferença regional. Mas aonde que você tem diferença regional? Você tem diferença, por exemplo, no quanto uma determinada marca consegue estabelecer mais uma relação de confiança num determinado mercado e menos em outro mercado. Entendi. E aí pode ter uma série de explicações para isso. Até a fábrica dessa empresa fica no Nordeste. Então é mais fácil. A localização. É uma localização. Ou a história dessa empresa. Essa empresa patrocinou sempre alguma coisa na região sul, então ela consegue ter mais relação com aquele consumidor. Então eu acho que sim, a performance das marcas e o estágio de confiança é muito variável geograficamente, mas assim, em termos de aspirações do consumidor popular, elas são muito parecidas nesses 9 mercados onde nós trabalhamos. Vocês trabalharam em 9 capitais? Em 9 capitais. 9 regiões metropolitanas, que representam aí todas as regiões do Brasil e acho que dão um bom retrato. E para quem não tem muita familiaridade com pesquisa, com amostra, vamos dizer assim, posso garantir que 3.003 entrevistas concentradas nessa faixa social é uma amostra bastante significativa, robusta, que você pode fazer todas as análises que tem sim significância estatística e você pode projetar para essa população. Você estava falando de alguns itens e me chamou a atenção a questão da distribuição. Nessas 9 regiões, imagino que as pessoas com essa faixa salarial devem morar na periferia dos grandes centros. A questão da distribuição no Brasil ainda é também um problema. Eu acho que é um ponto central, quer dizer, um país como o nosso, com essa, vamos dizer, dimensão geográfica, e pensando nesse perfil de consumidor que não tem carro na maioria das vezes, então ele depende para se abastecer do comércio local, daquilo que ele consegue ir carregando, né? Então, as marcas, primeiro estágio para fazer negócio com essas pessoas é estar onde o povo está. Está lá, próximo. Está ali perto de casa. Porque não adianta ver na televisão uma campanha muito bem elaborada e ela vai lá no mercadinho e não encontra. Aí, invariavelmente, ele vai ter que fazer a opção por uma outra marca. Porque comprar
em alguma coisa que esteja a mais de, sei lá, 5 quilômetros da casa dele, ou até menos do que isso, significa ele pagar por uma condução, um desembolso, e com esse mesmo desembolso da condução, ele já comprou 2 biscoitos para a família dele, 2 litros de leite. E um desconforto, né? Fora o desconforto. No transporte público com compras de supermercado. Então, acho que é fundamental. Acho que boa parte das empresas sabe disso e investe nessa direção. Obviamente, isso tem um custo, né, para essa operação acontecer num país como o nosso, mas eu acho que assim, não dá para ganhar o jogo no consumo popular se não estiver junto deles. Entendi. Eu também queria entender um pouquinho melhor em que estágio as empresas brasileiras estão em relação às estratégias com esse consumidor popular. Elas realmente, a partir do momento de um estudo como esse, já conhecem o consumidor, estão trabalhando no sentido de desenvolver iniciativas específicas para esse consumidor. A gente poderia destacar um mercado ou uma empresa que tenha já avançado nessa relação? Eu acho que o estágio atual é muito mais de conscientização e de tentar criar estratégias, né? Então, só por que eu estou dizendo isso? Nós, no projeto, né, o Ibope Troiano, nós trabalhamos 64 marcas de 4 categorias de negócios: cerveja, financeiras, fast food e telefonia celular. Nossa, verdade, telefonia celular, que a gente percebe um item já presente nas classes... Exatamente. Por que foram essas categorias? Porque foram categorias de 4 patrocinadores. E uma coisa importante de dizer, respondendo à tua pergunta, é que apenas 4 marcas conseguiram atingir níveis satisfatórios de confiança junto a esse consumidor. Então, respondendo essa questão, é o seguinte: quando eu penso que só 4 de 64, eu diria o seguinte: tem muita gente tentando, mas poucos conseguindo chegar nesse coração, nessa confiança e, consequentemente, fazer negócios sustentáveis, permanentes e que gerem uma fidelidade. Então, acho que ainda tem um longo caminho aí das empresas que começaram a enxergar, talvez mais recente, esse consumidor, para se aproximar mesmo deles, né? E acho que uma coisa importante, acho que teve esse estudo, como você falou, foi apresentado no Maximídia, e nossas empresas aí, Ibope e Troiano, foram contratadas pelo Meio Mensagem para a execução desse projeto. Trabalho. E eu acho que só o fato de ter existido uma iniciativa e a possibilidade de se apresentar para o mercado, acho que esse já é um sinal de que as empresas estão já começando a ter uma certa abertura para ouvir preocupação e para pensar em melhores práticas e ações. Obrigada, Cecília, pelas informações. Certamente você, telespectador, hoje conheceu um pouquinho melhor sobre a classe C e esse importante movimento socioeconômico pelo qual o Brasil está atravessando. Esse é o compromisso do IDORT, estar levando para você informações, dados, tendências, para que você aplique no dia a dia do seu trabalho, do seu negócio e da sua carreira profissional. Obrigada e até o próximo programa.